Bom dia, boa tarde, boa noite. Não temos um sapato azul para falar do homem do chapéu azul, mas nós temos um relógio azul. Gente, nós temos também um caderno azul. Caderno azul, relógio azul, sapato azul, chapéu azul. Gente, nós não cantamos, a gente respeitou pelos que partiram, apenas projetando essa estrofe. Vejam que interessante. A primeira estrofe do Joker, canção de Vítor Ramil, ela fala numa determinada voz. Vejam, preste atenção, por favor. A voz da voz de Caruso ecoava num teatro vazio. Aqui nessa hora é que ele nasceu, segundo o que contaram para mim. Vocês lembram? Eu já conversei com vocês sobre a canção. Disse também que aqui eu escrevi de próprio punho essa estrofe para projetar para vocês, para dizer da nossa satisfação de estarmos juntos nessa manhã, nessa bela manhã de sol. E hoje um encontro para todos que nos acompanham. Eu vou pedir a atenção de vocês hoje com mais acuidade. Vejam bem, por favor, mais acuidade hoje. Nós vamos nos demorar um pouco mais do que o normal. Se é que... Essa palavra normal é complicada, né, gente? Mas deixa pra lá. Eu estou sentado em cima de uma caixa de livros, já disse. Alguns acreditam, outros não. Qualquer dia eu mostro a caixa e os livros. Mas na tela projetamos imagens do professor Antônio Flávio Perucci, USP, Sociologia, São Paulo. O professor Perucci já fez a passagem, não está mais conosco, mas a sua obra está conosco. E nós, então, nesse dia que iniciamos conversando com você sobre uma canção, uma linda canção de Vítor Ramil. E eu quero indicar para quem gosta de Vítor Ramil, claro que na internet vocês vão encontrar diversas publicações e diversos vídeos. Eu vou sugerir que vocês deem uma olhada no YouTube. Busquem URGS TV. URGS TV, o Salão de Atos da URGS, recebeu o Vítor Ramil e ele cantou, claro, né, diversas canções. E eu estou procurando aqui, tá aqui, ó, que eu anotei para compartilhar com vocês. Vítor Ramil cantando um Joker em 2011, dentro desse projeto Unimúsica da Universidade Federal. E antes de falar aqui da tradução dessa palavra Joker, eu quero, e falei em norma, né? Eu quero dizer para vocês combinar, uma combinação, certo? Lembra que em algum momento aqui eu falei da necessidade de nós termos conceitos claros, de termos definições, etc., para o nosso trabalho acadêmico avançar. Estou dizendo acadêmico no sentido da Academia Isabelense e Ceságio. Sempre inicio falando, né? Academia Isabelense e Ceságio. Hoje iniciei falando bom dia, boa tarde, boa noite. E agora, então, um conceito. Gente, sempre que... Vejam bem, eu não vou repetir isso, tá? Por isso que eu pedi para vocês ficarem atentos. Eu não vou repetir mais isso. Hoje fica convencionado, fica combinado, fica gravado que sempre que falarmos... Veja bem, presta atenção. Eu não vou falar mais URGS, eu não vou falar mais Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Sempre que eu falar universidade com U maiúsculo, letra U maiúsculo, eu estou me referindo à Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tá? É uma convenção, fica mais fácil de nós nos comunicarmos. Então, dá uma olhada lá, Unimúsica 2011, Vítor Ramil, no
YouTube. Gente, por acaso eu caí aqui nessa definição, ó. Joking. Eu tenho um gatinho, você já sabe, eu já combinei, eu já falei para vocês, né, sobre o Joking, o meu gato. Aliás, são vários gatos, né, gente, mas o Joking é um gatinho muito especial, um filho felino, né? Ele está conosco. Desculpe o preâmbulo, né, gente? Eu disse que hoje ia ser um pouco mais demorado. Então, vamos lá. Joking, na tradução que eu encontrei na internet, pode vir a ser algo como a brincadeira. A brincadeira. Joking, play, game. Isso é joking, segundo a tradução que eu acessei. Falando em Victor Ramil, falando em joking, eu quero fazer aqui uma conexão, afinal de contas, né? Canção, verso, filosofia da poesia, Bachelard, que a gente não vai falar hoje. Eu quero falar de literatura, tá, gente? Na página 119 do Machado de Assis, nós estamos trabalhando também com literatura brasileira. Na página 119, vocês vão encontrar essa palavra aqui, ó, e vão na seguinte frase: são caixeiros do pobre Jack, ou Jacques no português brasileiro, né? A língua brasileira, não, língua portuguesa, versão Brasil, né? Então vê que várias questões, né? Literatura, língua brasileira, canção. Nessa mesma obra você vai encontrar, desculpa tá o preâmbulo, tá, gente? Olha só, tá aqui a obra, ó. Nessa obra você vai encontrar uma menção a um determinado jantar político. Eu achei muito interessante, página 21, até porque a gente voltou a dialogar sobre política partidária, a gente estava um pouco afastado, voltamos a conversar sobre, com alguns comuns, alguns isabelenses que se dedicam para a política. Está aqui, gente, ó, essa obra do Machado que eu estou me referindo, ao Machado de Assis, Crônicas, Literatura Brasileira, é uma obra, é um compilado de crônicas de Machado de Assis, que ele escreve entre os anos de 1859 e 1888, certo? Literatura brasileira na conexão com as ciências sociais e ciências jurídicas, ok? Essa proposta aqui, gente, falamos ontem sobre o fonelógrafo, não vou falar novamente, ele ainda não está pronto. Falei sobre Comênios, sobre didática, o pai da didática, Comênios, falei sobre o magistério. Ontem falamos também sobre ciência, qual é a questão científica que ora nos ocupa. Isso aqui nós vamos voltar depois, tá, gente? É só um apanhado, quem não acompanhou a live de ontem, é só um apanhado, tá? Sociologia cultural, o que é sociologia cultural? Tem alguma relação com a etnografia, sim ou não? Estou passando rápido porque já conversamos, mas vamos voltar a conversar sobre isso. Joking de novo, ó. Não há nada mais triste do que um homem morrendo de frio. Satolep noite, no meio de uma guerra civil. E aí eu falei lá do... Olha as conexões, vocês vão dizer, puxa, mas ele está se estendendo nesse preâmbulo? Não. Vejam bem, além de Victor Ramil, os compositores são Jacques é francês, né, gente? Meu francês é péssimo, péssimo. Eu tive uma professora que falava fluentemente francês. Morou na França, viveu na França, etc. Eu não tive essa oportunidade. Então, o meu francês é péssimo. Jacques é um nome que oriundo da língua francesa. E o Jacques Lévy é um dos compositores, junto com o Victor Ramil, que escreve essa linda canção. Então veja que tem conexão. Eu estou falando Machado, estou falando do Victor Ramil, eu estou falando do Chapéu Azul. E aqui, eu vou concluir o Victor Ramil com o Chapéu Azul. Continua na tela o professor Pierucci. E nós começamos aqui, ó. Quem abriu a live agora, nós começamos aqui, ó.
A voz da voz de Caruso ecoava num teatro vazio. É uma viagem, né, gente? É uma viagem. Mas a literatura é isso, né? A arte é isso, né, gente? Por que não dialogar com a arte, com a literatura, se as ciências sociais e as ciências humanas? As ciências sociais é um ramo das ciências humanas. A minha voz está péssima, gente. Eu tive um problema. Desculpa, tá? Minha voz está péssima. A voz da voz de Caruso ecoava no teatro vazio. Aqui nessa hora é que ele nasceu. Quem é que nasceu? O Joker, né, gente? É o Joker? Eu acho que é, né? Vitor Ramil. Gente, sobre canção, só para concluir então. Canção, Vitor Ramil. Para nós sairmos da literatura e entrarmos. É difícil de sair da literatura, né, gente? Olha só, eu vou dizer para vocês. Olha aqui como é difícil sair da literatura. Olha quem é que está conosco aqui. Antologia poética, gente. Manuel Bandeira. Eu estou sentado em cima de uma caixa de livros. Eu não vou mostrar nem a caixa, nem o livro hoje. Mas eu vou mostrar algum dia. Acompanhe, acompanhe. Fique atento. Gente, para concluir. Eu queria ver se pegava aqui o URGS TV. Mas eu não vou projetar hoje o URGS TV, tá, gente? Mas eu vou trazer aqui. Inclusive, eu botei um extrato. Ali naquele. Você dá uma olhada no canal. Eu botei um pedacinho só do Vitor Ramil. Não ficou boa a imagem. Você sabe que aqui é artesanato intelectual. A gente tem dificuldade de manter esse canal em aberto porque os desafios são muito grandes, né? Mas nós só um pouquinho, gente. Aguarda e não sai da sala. Aguarda que nós vamos entrar, saindo do teatro vazio, entrando na sociologia. Lembra do professor Milton Bins? O professor Milton Bins foi o primeiro na Universidade com U maiúsculo, não preciso repetir, que eu já combinei com vocês, que significa Universidade com U maiúsculo, né? Foi o primeiro professor a reconhecer as novas tecnologias da inteligência, e ele, então, ao invés de base física papel, texto xerox, nós vamos falar depois também sobre isso, ele nos trouxe isso aqui, gente, ó. Lembram disso? Os mais antigos lembram. Os mais jovens talvez ainda não tiveram a oportunidade de saber, de ter acesso a um disco magnético. Isso é um disco magnético. O professor ia lá no seu computador, gravava os textos que ele mandava os alunos ler e compartilhava. Não existia WhatsApp, não existia rede social, não existia nada. E o professor, com seu brilhantismo acadêmico, uma pessoa muito bem intencionada, muito preparada, compartilhava conosco os textos em meio magnético. E agora nós estamos ali. Então, nós vamos entrar agora, só um pouquinho, nós estamos já quase. O professor aqui está, o professor Perucci está falando. Eu não vou botar som, porque, de certa forma, ele fala hoje sem palavras, porque a sua obra está presente entre nós, e isso é o que mais importa. Gente, antes de entrarmos, então, na segunda parte do nosso encontro, eu quero dizer que desde ontem está conosco 3 obras importantes. A Lógica de Kant, Nova Biblioteca de Filosofia. Essa é uma obra bem antiga, tá, gente? Tenham paciência, nós vamos entrar. Não estamos no cerne ainda. Só para lembrar para vocês que Kant está aqui, ó. Mais um livro de doação que eu recebi desse amigo. Lógica em Kant. Um grande jurista, né, gente? Não estou autorizado a mencioná-lo verbalmente, mas ele cedeu. Alguns livros ele doou, outros ele emprestou. Tá aqui, ó. Eu tenho que devolver. Tradução de Moreno, Manuel Kant. É uma obra antiga em espanhol, Argentina. Foi impresso em Buenos Aires e tá aqui, ó, a data de existência do Kant, 1724 a 1800. Ó, o professor Peixe bebendo água. Que bonito, né, gente? Uma grande figura, um grande pensador, uma pessoa magnífica. Eu vou até voltar aqui um pouco para a palestra dele. Isso aqui é o universo.
Univesp. Falamos ontem sobre o Univesp, né, gente? Ó, vamos retomar aqui. Dá mais 30 minutos para o professor falar, porque a gente também não pode falar muito. Eu vou falar 30 e vou concluir, tá, gente? Kant foi simplesmente negado para nós. Na nossa primeira graduação, na universidade com maiúsculo, simplesmente, vejam bem, falei de grandes professores. Lembrei de Milton Bins, mas outros nem tanto, gente. Outros nem tanto, e vou entrar nessa pauta na sequência agora, quando entrarmos no cerne, tá? Vejam bem. Carnavais, Malandros e Heróis, Roberto da Mata, para uma Sociologia do Dilema Brasileiro, segunda edição, Rio de Janeiro, tá, gente? Isso aqui não é antropologia, gente. Alguns querem que isso aqui seja antropologia. Não é antropologia, com todo respeito que a antropologia merece. Isso aqui é sociologia. Tá desde a capa, ó. Na capa você pega e lê, ó, Sociologia do Dilema Brasileiro. Aí, essa categoria vai lá e apanha para si e diz que é uma coisa que não é, certo? Isso também merece um devido cuidado, um devido respeito. Nós vamos entrar. Hoje conhecemos o Brasil mais profundamente do que ontem, graças ao esplêndido livro do antropólogo, gente. Está aqui, ó. Viu como a coisa é difícil? Alguém está chamando o da Mata de antropólogo, tudo bem. Eu li na capa Sociologia, vejam bem, nós vamos entrar nesse debate em breve. Não é o cerne de hoje. O tema central do livro é o dilema entre os aspectos extremamente autoritários, hierarquizados e violentos da sociedade brasileira e a busca de um mundo harmônico, democrático e não conflitivo nessa mesma sociedade. Da Mata nos permite entender melhor e de maneira mais sistemática uma série de aspectos reiterativos de nossa vida social, muitos dos quais consabidos de maneira difusa, mas difíceis de aprender de maneira coerente. Esse aqui foi alguém, né, no Jornal Estado de São Paulo, na época da que foi realizada a publicação em 1979, é o Simon, que comentou. Só um comentário, então, né, gente? Eu não vou entrar na obra, só para dizer que o da Mata está conosco e que eu li na capa Sociologia e que na contracapa alguém chama ele de antropólogo. Depois a gente vai falar sobre isso, as diferenças. E o terceiro livro, gente, antes de entrar no CERN, tá? Gilberto Freire, na UNB, aqui a coleção Itinerários da editora da Universidade de Brasília, traz a imagem, né, desse grande pensador, desse homem ilustre, também muitas vezes negado, muitas vezes mal interpretado. Aqui também, né, gente? Falei de Kant, mas aqui também, tanto Kant quanto Freire, de certa forma, na nossa primeira graduação, foi silenciado. Silenciado! Nós começamos com silêncio, agora estamos falando. Nós estamos conversando sobre sociais e jurídicas. A coleção Itinerários reunirá textos biográficos, autobiográficos de autores nacionais e estrangeiros, focalizando sobretudo os aspectos intelectuais e as repercussões que as obras dos autores nela incluído tiveram na sociedade de seu tempo. Aqui, gente, é uma pena, né, que o professor Gilberto Freire gostava tanto de imagens, né? E eu estou folhando aqui o livro, ó, não tem nenhuma imagem, gente. Não tem nenhuma imagem. Então eu quero deixar um recado aqui para o pessoal da UNB, colegas da UNB, por favor. O professor Gilberto Freire, além de um excelente escritor, ele também foi artista plástico, ele pintava, ele desenhava, ele tem telas belíssimas, e quando você pega o Casagrande Senzala, gente, por favor, eu falei disso aqui, lembra outro dia? Que linda aquelas imagens do Casagrande Senzala. Então, alô, UNB, vamos dar uma olhada nisso aí, gente, por que silenciar a parte... por que silenciar a parte estética? Nós vamos falar de ética agora, mas concluindo a parte estética. Gente, a gente falamos de... É o terceiro Jacques que entra hoje aqui, ó. Jean-Jacques Rousseau. Nós falamos do Jacques no Machado, nós falamos do Jacques no Ramil, e agora nós estamos falando do Jacques no
Onde? Contrato social. Isso aqui não estava previsto, mas ele está aqui conosco. Tem tantos livros aqui, gente, que se eu ficar projetando... Ó, aqui, ó. Nós já estamos 25 minutos de live. O pessoal está adiantando aí quando é que vai começar a parte boa. Já vai começar a parte boa, gente. Aqui, ó. Tchá, 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 tchá. Isso aqui, gente, é muito importante. Mas como eu não quero menosprezar ninguém, ainda está conosco. Não quero desqualificar ninguém. Leitura e realidade brasileira. O Silva. Ainda está conosco. Não quero ser... Está conosco Maquiavel. Eu falei sobre política, lembra? Vocês estão percebendo as conexões? Vocês estão percebendo, por favor, vocês estão percebendo? Eu falava de política partidária no começo e disse que eu estava dialogando com algumas pessoas da área, certo? Então, gente, nem tudo é chapéu azul. Quando a gente fala chapéu azul, a gente fala, né, joke é brincadeira, lembra? Play. Eu falei em chapéu azul, eu falei num relógio azul. Então, o que ocorre? Alguns podem dizer, mas é só azul. Não, gente, não é só azul. Nós vamos entrar agora na outra parte, certo? Vejam bem, vocês sabem que acompanham o canal agora, ciência de forma mais elaborada, tá, gente? Vamos deixar aqui, ó. Vamos deixar aqui no cantinho. Já falei por que esse material está aqui, certo? Gente, eu vou projetar agora, eu não vou tirar o professor Perucci da tela, vou deixar ele falando de forma silenciosa, certo? E eu vou, a partir de agora, vocês marquem, eu vou falar apenas 30, no máximo 30 minutos. Então, isso que eu vou falar é muito importante, vejam bem, você nunca ouviu falar sobre isso. Preste atenção. Ontem eu trouxe aqui um compilado sobre Max Weber. Eu encontrei na internet depois de muito garimpo, são horas e horas de trabalho, de pesquisa, para chegar onde estamos chegando. A academia estabelece, certo? Esse trabalho é muito sério. Prestem atenção. Alguém me disse uma vez, Jacques Rousseau, Caixeiro Jacques. Veja bem, eu ouvi de um especialista uma vez a seguinte frase, e eu não esqueci, nunca vou esquecer. Ele disse, o direito é uma ficção. Abre aspas. O direito é uma ficção. Fecha aspas. Meu orientador, com todo respeito, nunca vou esquecer. Agora, ele está certo ou está errado? Gente, por favor, para entrar aqui, ó, tá? Nós já estamos agora, então, na academia. Nós saímos da literatura e estamos no conhecimento científico. Veja bem, o direito é uma ficção. Gente, para quem conhece direito, para quem frequenta o direito, para quem tem conhecimento em ciências jurídicas, sabe que existem muitos momentos, vou dar um exemplo aqui, citação por edital. O que é citação por edital? É, de fato, uma ficção jurídica. Você vai atrás do réu uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e você não encontra o cidadão. Ele, muito provavelmente, está escondido, ele está oculto, ele está silencioso, mas você tem que rodar a roda da justiça. Muitos sabem que o devedor, o réu, o revel, fica escondido. Ele, de forma objetiva, ele vai se esconder. Então, o que você vai fazer? Vai parar o processo, jogar toda essa papelama no lixo, depois de dias e dias de trabalho? O advogado, o promotor, etc. Quando no caso, né, do penal, porque você sabe que eu trabalho com penal, né? Eu não estou falando de dívida aqui, não é direito civil, é penal. Então, o que é a citação por edital? É uma ficção jurídica. O cidadão, ele não foi notificado pessoalmente.
Bateram na casa dele uma vez, bateram 2 vezes. Uma vez o cachorro latiu, não tinha ninguém em casa. Na segunda vez, o vizinho do lado disse que não viu. Mas ele mora lá, o endereço está confirmado. Certo? Então, você faz o quê? Citação é previsto na lei. Não é nada de ilegalidade. Então, quando ouvimos o especialista falar o direito é uma ficção, até aí tudo bem, não tem nenhum problema. Muita coisa dentro do direito é ficta. Ficta. O que é ficta? Vem de ficção. Não houve a materialidade do fato. Agora, para haver crime no penal, o que necessita? Indícios de autoria e materialidade. Eu estou só resbalando um pouquinho, que não é o nosso objetivo aqui, de ficar na matéria jurídica. Agora o Weber, você sabe que era um jurista. Max Weber era um jurista. Era uma pessoa com conhecimento científico na área da economia, na área do direito e na área da... Estou projetando aqui o nosso... aquele dispositivo didático que eu falei, né? Eu falei no Aula Pronta Pronta. E nós vamos então falar no ethos capitalista Max Weber. Veja bem, voltando, você já sabe que é ficção jurídica. Rapidamente, depois a gente pode aprofundar isso. Esse especialista falou, e eu não esqueci, e não vou esquecer, porque foi uma relação interessante. A relação do orientando com o orientador sempre é uma relação interessante. Claro, nem sempre, mas não vamos entrar no tema. Vejam, o professor Perucci está lá, continua na tela, e nós agora então vamos falar de um grande professor que se dedicou para o estudo do que a gente conhece hoje como sociologia. Nós conhecemos hoje como sociologia, mas vejam bem, na época dele, ele não se propunha, ele não buscava, e ele não disse para si ou para aqueles que agora eu vou inventar uma nova ciência. Não é assim que funciona, gente. Não é assim que funciona. Agora eu vou sentar e vou inventar uma coisa nova. Não, ele não estava inventando uma coisa nova. E o que é uma coisa nova hoje? O que é um novo padrão cultural hoje para a nossa sociedade capitalista? E é bom que se diga, né, gente? A sociedade é capitalista. Tem gente que tem medo de falar, né? Parece que tem medo. Parece que vão cortar a língua quando fala que a sociedade é capitalista. Não, a sociedade é capitalista. Sabe? Tem gente que tem medo. Não sei por que isso. Quer dizer, eu sei, mas deixa pra lá. Então, gente, nós vamos a partir de agora, em 15 minutos, falar de Weber como você nunca ouviu falar. Isso tudo que eu estou falando é só a introdução e nós vamos, então, rapidamente. São 3 slides. Eu tenho aqui 3 slides e vou explicar para vocês a obra de Max Weber na Academia Isabelense Ceságio. Como você nunca ouviu. Primeiro, Max Weber não era um sociólogo. Segundo, Max Weber era um jurista. Terceiro, o que ele buscou? Investigar uma nova cultura. Qual era a cultura? Qual era a ação cultural que ele buscava investigar? Era aquilo que estava surgindo e nós conhecemos hoje como capitalismo. Mas não é o capitalismo nosso esse hoje. Que a gente... Sabe o contrato aquele que você não tem direito de discutir as cláusulas, vai lá e adere pela internet, gente. Hoje você adere pelo contrato. Antigamente ainda você recebia lá um papel com um monte de letras que você não consegue ler. Então, antes de entrar aqui, gente, que esse vai ser um momento bem importante, ó, que eu vou dar algumas dicas para o noviço, para aqueles que estão iniciando nas ciências sociais. Eu vou dar algumas dicas. Gente, o que nós temos em Max Weber? Nós temos história, nós temos economia, nós temos direito e nós temos filosofia. Dessas 4 áreas do conhecimento, eu vou dizer para vocês que muito mais me agrada o viés filosófico. Eu não tenho formação acadêmica em filosofia, mas nós temos
nas ciências sociais, nós temos nas ciências jurídicas e uma passagem pela antropologia. Gente, o que ocupava Weber? O que preocupava Weber? Era um novo padrão cultural. Vejam bem, era um novo padrão cultural daquela época. Um movimento, um novo movimento, uma nova dinâmica do capital, das riquezas. Ele observava e estudava a sociedade, porque todo jurista, gente, e eu vou voltar aqui, ó, todo jurista decente, todo jurista honesto, todo jurista preocupado com o seu tempo, com a sua carreira profissional e com o seu semelhante, ele não deixa nunca de estudar história, ele não deixa nunca de estudar filosofia e ele nunca deixa de estudar também economia. Inclusive eu lembro, agora eu vou citar, não nominalmente, mas de um magistrado que eu tive a oportunidade de trabalhar e, obviamente, né, se ele era magistrado, ele foi feliz numa avaliação que ele teve como num concurso público, federal, gente, magistrado federal, e ele dizia, se você quer ser magistrado, você tem que estudar história. História do Brasil, história da humanidade, história da Europa, história do Oriente, história do Ocidente. Eu nunca vou esquecer. Tem coisa que a gente nunca esquece, gente. Aquele que esteve ou está na academia sabe. A academia é uma instituição total. Eu vou entrar aqui depois, ó. Só um pouquinho, já estou adiantando um pouquinho. Goffman aqui, a instituição total. Puxa vida, de Goffman para Machado. Que loucura, né, gente? São muitas conexões. Então, vamos devagar. Veja bem, você nunca ouviu falar de Weber como está ouvindo agora. Quem era Weber? Um cientista, uma pessoa como esse que está na tela, uma pessoa preocupada, interessada, uma pessoa dedicada. A minha voz está péssima, mas eu vou aumentar um pouquinho o som, porque você tem que internalizar isso. Você nunca ouviu falar sobre isso na internet. Você já viu, como eu, se você estuda, assim como nós estudamos aqui na Academia Isabelense, você já assistiu mais de, eu vou chutar, 1000 vídeos sobre Max Weber. E você nunca ouviu falar o que eu estou falando aqui. Weber era, assim como foi Perucci. Por que Perucci tem tanta sintonia com Weber, gente? Porque Weber era sistemático, era metódico, era dedicado, era racional, era uma pessoa, assim como foi Perucci, bem intencionada, honesta, sincera, dedicada, sobretudo dedicada, honesta e sincera com o seu público. O que o professor... Você não está ouvindo a voz do Perucci aqui, você está ouvindo a minha voz. Mas tudo que o Perucci está falando nesses 4 vídeos, são 4 vídeos, você procura USP, Univesp e vai lá e dá uma olhada. Tudo que ele fala, eu assino embaixo. Então, voltando, Weber se deparou com um novo padrão cultural. Para ele, o que interessava saber? O que acontecia na Alemanha naquela época. Então ele viu um novo movimento, uma nova dinâmica do capital, das riquezas que circulavam, naquela transição. Ele pega o capitalismo naquela primeira fase, ainda do momento mercantil. Sabe? Tem muito se falar de Inglaterra sobre capitalismo. Óbvio. Onde é que nasceu a pena de prisão? Inglaterra. O que precede a Revolução Francesa? Nós falamos, tem que estudar história. Tem que estudar a história. Você tem que pegar a Revolução Francesa e virar do avesso para entender a Revolução Francesa. Mas, se você virar do avesso a Revolução Francesa, você vai entender que houve um movimento anterior, tão ou mais importante que ninguém fala, que foi a Revolução Inglesa. E agora nós estamos falando de Alemanha. Vejam bem, sociais, jurídicas, literatura, antropologia, sim, mas tem um adendo aí importante sobre antropologia. E a gente tem que falar nisso, gente. A gente tem que ser honesto e sincero. O que é antropologia no Brasil? Tem que ser honesto. Não pode ficar, sabe? É qualquer coisa. Não, antropologia não é qualquer coisa. Depois nós vamos chegar lá. Então, vejam bem,
O professor Weber, muito atento, muito dedicado, muito metódico, muito sistemático, ele se depara com um ethos capitalista. E para entender, vejam bem, ele busca aonde? Onde? Ele busca elementos científicos, bibliográficos, de maneira séria, uma pesquisa séria. Ele vai na história do Ocidente, na relação com a história do Ocidente. Ele estuda economia para perceber a divisão do medievo para o capitalismo. Quando é que nasce o capitalismo? O que é o capitalismo? E aí, por que direito, gente? Racionalismo, dominação institucional legal. Está entendendo? Eu não posso ficar aqui 2 horas falando sobre isso, mas são palavras-chave. Eu trouxe aqui apenas palavras-chave. E muito do que eu estou falando, então, da maneira como eu estou falando, você nunca ouviu falar. Quem era Weber? Um cientista, um investigador social. O que faz o policial no inquérito? Desculpe, para quem não gosta de penal, me perdoe, mas é o dia a dia. É a briga na sinaleira, é a briga de trânsito que às vezes acaba em morte, é a conta, é o boleto que você não pagou e você vai ter que pagar juro porque não cumpriu o contrato. Então, o direito está em tudo. O direito está em tudo. Então, vejam bem, agora lembrei de uma frase importante. É jurídico tudo que o direito toca. E aí vem aquela outra turma lá e diz, né, um arremedo, né? Eles gostam de arremedo, então, aí dizem que é antropológico tudo aquilo que a antropologia toca. Na primeira parte, ok, na segunda, não. Vocês viram ali o da mata. Vocês viram o da mata. É sociologia na capa e fala em antropólogo na contracapa. Eu fico com a capa, certo? Vamos lá. Gente, cultura. Se eu falo em cultura, o que eu tenho aqui? Perdi o foco agora. Daria para dizer que se ele foi sociólogo e se ele propunha, e não é isso, né? Mas digamos assim, né? Digamos que a gente aceite essa tese. Era uma sociologia cultural, gente. Não era antropologia. Então, ele foi um cientista, um investigador social, uma pessoa que olha para o capitalismo, para o ethos capitalista, como uma ação cultural. O que é cultura aqui, a grosso modo? Saberes e fazeres. Ele observava a sua sociedade e as pessoas, o artesão. O professor Perucci fala muito nisso. E ele está bebendo água aqui, o professor Perucci. Nós não podemos... a parte 1 de 4, tá? Nós não vamos ficar muito tempo nisso, só para vocês entenderem. O que o Weber fez? Ele via uma transformação, uma nova tecnologia. Vocês lembram de Lévy, Pierre Lévy, as novas tecnologias da inteligência? Não vou entrar nisso. Mas assim como nós temos hoje, todo mundo boca aberta, todo mundo batendo cabeça para a IA, a inteligência artificial como essa novidade, essa mobilização, e um cria imagem, outro cria texto, o outro copia o TCC, o outro não cria sentença. Tem magistrado sendo demitido porque copiou 2.000 sentenças do tal chat, aquele lá, eu não vou falar o nome. Tem magistrado copiando sentença na inteligência artificial. Então, aqui, ó. Olha aqui, gente. Olha aqui. Não é história, economia, direito e filosofia. Por favor, não é isso. Acabei de falar. Não é isso. É claro que é, gente. Você quer ser magistrado? Eu vou repetir aquele professor, que eu não vou falar o nome dele porque eu não tenho autorização, mas ele dizia, você quer ser magistrado? Estude história. Estude história. Nós falamos aqui, 2016, foi golpe ou não foi? No Lumina tem lá o curso grátis. Você não precisa sair de casa. Quer entender a história do Brasil? Vai ver o que aconteceu em 2013 no Brasil. Vai ver o que aconteceu em 2016, impeachment. Golpe. É golpe ou não é golpe? Bom, alguns falam que é golpe, outros dizem que não é golpe, etc. A história do Brasil, não adianta... Essa semana foi turbulenta, gente. Nós estamos concluindo uma semana turbulenta, uma semana cheia de informações que invadem o nosso dia a dia com celular ou sem celular. É na televisão, é na internet, é no celular. Não é mais jornal, gente. Não tem mais base física, papel. Cada vez nós temos menos papel. Mas sempre é isso aqui, gente. Ó. História, economia e direito e
lá embaixo, ó, essa setinha aqui que é sociologia. Onde é que está a antropologia? Bom, depois a gente vai entrar lá. Depois a gente chega lá. Vejam. Então, essas novas tecnologias que na época veio a fundar o ethos capitalistas, o eto capitalista, era uma nova invenção. Então, vejam bem, o cientista que é curioso e que é dedicado, ele investiga do ponto de vista social o que está acontecendo e vai verificar, então, que existem saberes e fazeres. Ele fala aqui, o professor fala muito na manufatura, no artesão. Não é o capitalismo industrial ainda, não é a linha de montagem do Ford, não é Fordismo e Taylorismo, por favor, por favor. Sociologia do trabalho, eu tive uma excelente professora de sociologia do trabalho. Eu tive uma excelente, eu tenho prazer, não vou falar o nome dela aqui hoje, mas depois eu vou falar. Eu tenho uma excelente lembrança dos bons professores. E os maus, né, gente, ficam ali, rondando. É a página triste. Todo mundo que foi acadêmico sabe. E aí eu quero falar com o noviço, antes de concluir essa live, eu quero falar com o noviço e dizer para ele o que ele deve observar na sua formação acadêmica. Vamos lá. Então, alguém inventa uma nova tecnologia, o inventor. Nascem novos saberes e fazeres, a invenção domina a sociedade, o investigador, o cientista social, o Weber, analisa e estuda, vai lá e observa que os comuns aderem, incorporam essa novidade. É do ser humano. Quem é que não gosta de novidade, gente? Quem é que não tem um celular hoje na mão? Quem é que não está conectado na internet? Por favor. Quem? Até o mendigo, por favor. A pessoa em situação de rua. Até aquele pessoa mais com a situação mais carente possível. Os excluídos, os marginalizados têm um celular na mão. Alguns estão cometendo crime, outros não. Então, respeito a todos. A todos. Todos são dignos de direitos humanos. E a gente tem falado sobre direitos humanos também aqui no canal. Artigo 5º, quem não leu, lê. Artigo 5º, Constituição Federal de 1988. A dignidade da pessoa humana. Não esqueçam disso. Não esqueçam da dignidade da pessoa humana, porque isso é a base do sistema, ainda, graças aos bons juristas e graças a Deus. Então, nós estamos falando um novo padrão cultural, ethos capitalista, a novidade veio, se instalou. O cientista, o Weber, disse, não, só um pouquinho, para lá, tem coisa nova aí, gente. Não é um pouco do mesmo, um mais do mesmo. Não é mais do mesmo, não é medievo, não é sociedade estamental, é uma sociedade agora diferente. É o capitalismo, é a relação capitalista. E aí ele vai investigar, e vai buscar, e vai referenciar em obras das mais diversas. E não é difícil de entender, por exemplo, a ética protestante e o espírito capitalista. Está aqui, ó. O professor está falando. A ética protestante e o espírito capitalismo. Ele é o cara que se dedicou uma vida inteira. Sabe o que é dedicar uma vida inteira, gente? Para um autor, para uma ciência, para livros, é esse que está na tela. Então, com todo respeito aos demais, eu respeito os demais especialistas, não é? Mas a dignidade, gente, da pessoa está no saber e no fazer. Então, vejam bem, nós estamos falando de Weber, dizendo que ele foi assim, ó, por que tão, e antes nós falamos aqui por que tão importante, não só na sociologia, não só no direito, porque ele era também jurista. Ontem nós falamos aqui da sociologia da educação, os tipos ideais, quando você pega a dominação carismática, dominação institucional legal, racionalização na relação com o universo acadêmico, e aí as ciências, tem um outro livro aqui, né, Duas Vocações, Política e Ciência, nós vamos também estar aqui em tela. Gente, eu não quero me estender muito, eu nunca ouvi falar de Weber assim como nós estamos falando hoje. Então, não foi sociólogo, a sociologia vem depois. Ele foi um filósofo, certo? Um jurista, um economista. E ele busca
Então, no Oriente, algumas... o desencantamento, só para citar, né, gente? Porque daqui a um pouco alguém ainda mal intencionado vai dizer, o cara está aqui há 50 minutos e não disse nada. Desencantamento do mundo, gente. Desencantamento do mundo. Da onde é que vem essa noção básica? Da onde vem, né, gente? É do Oriente. É do Oriente. Mas qual a diferença do Oriente e do Ocidente? Aí vem o ethos protestante. Aí vem a ética cristã, que difere da católica. E nós temos, então, no protestante, essa... E aí ele fala de diversas doutrinas, de diversas linhas. E eu vou ficar com apenas uma, porque eu já disse aqui, que é aquela que a gente mais tem conhecimento sobre, que é o metodismo, os metodistas. Então, como um das veias, como uma das grupos protestantes, eles são metódicos, eles são racionais, eles são dedicados, e eles têm, então, auxiliam na formação desse ethos capitalista. Você tem dúvida se você foi... se você está sendo abençoado ou não por Deus, você não fica negando o mundo o tempo todo, como no Oriente, em outros credos e outras doutrinas. Você decide trabalhar. É isso que o professor está falando aqui. Não sou eu que estou falando. Estou falando pela boca dele. Trabalho como profissão de fé. Vejam bem, profissão de fé. O que é trabalho? Manhã, tarde e noite. Eu trabalho. Me dedico para uma atividade profissional, aquela que mais adequada ao meu dom, a minha forma de, né? Um se dedica para o comércio, outro para a indústria, mas ele acredita que se trabalhar de sol a sol, de forma sistemática, organizada, de forma racional, ele vai alcançar o quê? A graça. A graça divina. Então não é o capital pelo capital, tá entendendo? Não é porque eu quero ficar rico e ir para a internet, ficar lá como tem esses sem noção, né? E ficam ostentando. Não é a ostentação. Não é. Tá entendendo qual é a diferença? E eu não posso ficar aqui 2 horas, gente. Eu gostaria de ficar. Mas aí vai cair o vídeo, eu vou estar cansando vocês. A internet tem outras coisas para... Os data centers. Viu quanto gasta um data center de água, de energia? Dá uma olhada. A gente não quer. A gente é ecológico, tá, gente? Então vamos ficar dentro do nosso previsto aqui. Então vamos lá. Você é noviço? Você está chegando agora em ciências sociais? Você não sabe de nada, gente. Lembrei do Bueno agora, né? Que fica brincando, xingando todo mundo. A sua ignorância. Mas não é, gente. Veja bem, eu tive contato com uma imagem. Tive contato visual com uma imagem. Um noviço, ele trazia no corpo um moletom com a sigla da universidade, com um maiúsculo. E estava escrito assim, ó, Ciências Sociais. Eu olhei para aquele noviço, um menino, um moço. Eu acho que não tinha nem... Olha, menos de 20 anos, eu acho. Que era mais ou menos aquela época que a gente entrou, quando a gente teve o nosso primeiro contato, né, gente, com a academia, com a universidade de maiúsculo. Então, eu quero dizer para esse noviço que está começando agora a estudar ciências, algumas coisas aqui com base naquilo que a gente conhece de instituição total, de academia, com mais da nossa experiência, gente, presta atenção, você está começando agora a investigar a sociedade, você ainda não tem bem noção do que é uma instituição total, e eu vou citar aqui Goffman, tá? Dá uma olhadinha em Goffman, em prisões, manicômios e conventos, também tem a estigma, nota sobre a identidade deteriorada, que é um livro muito usado em psicologia, mas também em sociologia. Dá uma olhada, gente, e vou assim, ó, eu pontuei aqui, ó, algumas questões para o noviço, que agora ele, assistindo esse vídeo, ele já sabe quem é Weber. O noviço já não é, né, ele já venceu essa fase da ignorância inicial, ele sabe que Weber não é um simples comum, assim como nós, e ele já sabe. Então, eu vou dizer algumas coisas assim para o noviço, presta atenção, obedeça à hierarquia. Então, vê que, de certa forma, nós somos um pouco Weber, tá entendendo? Porque o pai do Weber era um pastor protestante.
Então, se seu pai é protestante, se você é cristão, obedeça as normas, obedeça as regras. Não fique assim, então, sabe? O cristão de fachada é muito triste, gente. Você é cristão, vai ser cristão, mas vai ser de verdade. Não fica assim dizendo que é e não é, tá certo? Vamos lá. Não posso me estender muito. Obedeça a hierarquia. O professor mandou fazer a prova, faz a prova, gente. O professor mandou ler o texto, lê o texto. Sabe? Rebeldia é bom, pero dentro de um determinado limite, tá, noviço? Então vamos lá, ó. Cumpra os rituais. A academia é cheia de ritual, gente. Sabe? Todo mundo menospreza e não coloca em tela. E agora nós temos a questão importante aí das comunidades indígenas que estão sofrendo com uma medida autoritária agora do governo, né, estadual aqui. Querem tirar eles de uma área de terra que eles têm a posse. Então isso é triste. Depois a gente vai falar sobre isso, a questão indígena. Então, cumpra os rituais acadêmicos. Não aceite propostas indecorosas. Muito se ouve falar, gente, no decoro parlamentar. O cara foi eleito deputado estadual, federal, seja como for, e ele tem que respeitar o decoro. O que é o decoro? Aquela ética. Ética. Muito professor fala aqui em ética. Qual é a ética? A ética protestante. O protestante vai no culto, o protestante carrega a Bíblia, ele interpreta a lei de Deus, ele sabe dos seus limites, e por isso, respeitando as leis e as normas, é mais fácil para ele prosperar, sabe? Porque ele não fica assim, tipo, gastando muito, botando dinheiro fora, gastando não é frívolo, ele não é frívolo, ele não é uma pessoa indecente, ele não bota dinheiro fora, ele trabalha, ele guarda, ele faz poupança. Eu gosto da parte do professor Perucci falando do livro Caixa, quando ele vai falar na racionalidade, né? Quando o professor Perucci vai falar, tem um trecho aqui, quando ele vai falar da racionalidade, quando ele vai explicar da burocracia, a racionalidade, que mais ou menos todos nós, né, dentro da cultura ocidental, sabemos o que é um livro caixa, ou seja, nós não precisamos fazer um curso de administração, nós não precisamos frequentar um curso, seja técnico, seja curso superior de graduação, nós não precisamos saber, não precisamos se formar em contábeis. Às vezes as contábeis é uma área muito interessante. Então você não precisa frequentar as contábeis para saber o que é um livro caixa. O professor fala isso. Isso é o ethos capitalista. Você sabe, se você recebeu 100, você não pode gastar 1.000. Certo? Esse é o novo. Essa é a nova tecnologia. Esse é o ethos capitalista. É isso que o Weber estuda e o professor Perucci está explicando para nós. Aí dá vontade de cantar Satolep. Dá vontade de cantar Satolep, mas eu não vou cantar porque nós estamos aqui, ó. Obedeça a hierarquia, cumpra os rituais, não aceite propostas indecorosas, voltando ao decoro. O decoro parlamentar todos sabem, agora eu vou dizer o que significa, agora eu vou dizer, existe o decoro acadêmico. Se você respeita, o que acontece? Eu estou dizendo, obedeça a hierarquia, respeite o professor. Mas se você respeita o professor também tem, obviamente, que o professor tem que lhe respeitar. Se o professor for indecoroso, não aceite, porque ele tem que lhe respeitar. São direitos e deveres. Ah, mas tem autonomia universitária. Não, só um pouquinho. Autonomia universitária é outra coisa. Vamos devagar. Olha lá. Não aceite propostas indecorosas. Não negocie. Parecido com o primeiro aqui, a outra dica. Ó. Não negocie a sua dignidade. Seja digno assim como o professor Perucci foi, porque ele já faleceu. O professor Weber já faleceu, o professor Perucci já faleceu, e nós estamos aqui falando não só dos falecidos, mas nós estamos falando também dos que não faleceram. Você, eu e outros tantos que estão conectados conosco nessa live. Eu não posso me estender. Vejam bem, não negocie a sua dignidade. Você não sabe o que é dignidade? Você não teve a oportunidade de saber exatamente. E a dignidade que eu estou falando aqui não é qualquer dignidade. A dignidade que eu estou falando aqui é aquela que está no artigo 5º da Constituição Federal de 88. A Constituição Federal de 88 é a Bíblia do jurista. É a Bíblia. Carregue isso embaixo do braço, leia e vá no artigo 5º e busque saber se você não sabe o que é dignidade. Não
pare de estudar. Não, vou repetir, não pare de estudar. Sabe por que você não pode parar de estudar? Porque o mundo não para de girar, gente. O mundo não para de girar. E eu falando aqui, quando eu falo o mundo não para de girar, sabe de quem que eu lembro? De um pensador, de um filósofo importante, que muitos que não leram uma linha dele, tem muitos que não leram uma linha dele, não sentaram a bunda na cadeira para assistir uma palestra dele e falam besteira sobre ele. Então, vejam bem, eu não estou dizendo para você ser seguidor de ninguém. Eu não estou dizendo para você botar uma venda nos olhos e simplesmente aceitar. Não, depois vai vir assim, aqui mais embaixo tem outra situação dessa. Vejam, sabe quem é que uma pessoa muito importante, tem tudo a ver com o que está acontecendo no Brasil hoje, e que é desrespeitada, não é entendida, não é lida, não é assistida. E se você gosta de política e história, você tem que dar uma olhada lá. Vou até voltar no outro slide. Vou voltar no slide, antes de falar o nome dele, vou voltar no slide, por favor. Por favor. A minha voz está péssima. Eu estou com problema de saúde. E quero concluir essa live dizendo, não pare de estudar. Não pare de estudar o quê? Tudo! Tudo, estude tudo. Agora, se você é das sociais e das jurídicas, estude história, economia, direito e filosofia. Sociologia é produto. Sociologia é produto, porque o Max Weber não é tábula rasa. Antes do Max Weber você tem, só vou citar um que não pode deixar de ser lembrado. Não pode deixar de ser lembrado. Descartes, gente. Descartes. Por que eu digo que eu gosto de filosofia, gente? Por que eu gosto de filosofia? Porque se você não leu as regras do método, você não viveu. Veja bem, vou me aproximar do microfone. Se você não leu, você não viveu. Você não leu as regras do método Descartes. Descartes. Lembra da professora que falava excelente francês? Ela fala até hoje francês. Ela já se aposentou, mas ela continua falando. Eu não entendo algumas coisas, né, gente, de academia, porque é Estado. Bom, até entendo, mas bom, deixa pra lá. Está aposentada? Não está? Não sei. Bom, então voltamos aqui. Veja bem. Noviço, não pare de estudar. Por favor. Por favor, eu estou com 65 anos e não parei de estudar. Eu posso, daqui a 10 anos, talvez, eu não esteja aqui, gente. E essa é uma parte que eu até me emociono um pouco, porque talvez com 75 eu não tenha mais voz, assim como Perucci não tem mais voz. Então eu quero que alguém assista esse vídeo e reproduza o que eu estou falando aqui. Eu disse para vocês que hoje ia ser um dia difícil, porque você simplesmente não iria, você não tinha ouvido ainda falar dessa forma sobre Max Weber. Então veja bem, a objetividade de ciências sociais, a questão de neutralidade é mais delicada. Eu não vou entrar aqui sobre o projeto, né, que alguns propõem para o conhecimento científico na área das humanas, querendo que não há, né, gente? Na verdade, não, essa neutralidade é ficta. É ficta. Lembra do professor aquele que me falou direito à ficção? Tá certo, professor. Só que ele tá, né, também numa situação que, bom, deixa pra lá. Então, gente, vejam, não pare de estudar. E tem mais uma aqui, ó. Deixa eu ver onde é que eu botei. Eu já li. Siga investigando, não pare de estudar. Sigam noviço, por favor. Eu me formei, eu peguei o diploma, eu já sou bacharel. Tranquilo, bacana. Parabéns, eu acho que é bom. Põe isso na parede, gente. Não tem mais diploma de papel. O MEC disse que não precisa mais diploma de papel. É só ir na internet. Sabe? Mas vai lá e imprime. E bota na parede, eu sou bacharel. Tranquilo. Mas quem sabe mais um curso? Não para de estudar, por favor. E o último ponto que eu vou falar para o noviço, que estava com moletom. Ele estava com um moletom muito bonito, escrito Ciências Sociais. Eu tive apenas um contato visual, nós não conversamos. E ele estava com um moletom escrito Ciências Sociais.
e à instituição que ele pertencia, que é a Universidade com U maiúsculo. Vejam bem, último ponto, para concluir, gente. Prometo que eu vou concluir agora. Noviço, por favor, regue. O verbo é regar, regue. Assim como você rega o jardim, regue a dúvida. Regue a dúvida. Sabe por que você tem que regar a dúvida? Porque senão você não chega na conclusão da tese. Está aqui, ó. O que é filosofia? É uma questão, é uma pergunta, é uma investigação. Não é uma resposta. A resposta vem na medida que ela é necessária. Você tem a tese, você propõe as hipóteses e você, no final do trabalho, vai dizer: a minha hipótese eu nego ou rejeito. Eu rejeito ou eu afirmo a minha hipótese, certo? Então, Museu da Dúvida, lembra? Aquele evento importante lá? Não é bem isso, né, gente? Não é bem isso. Museu da Dúvida? Não é. Museu da Dúvida não é antropologia, é filosofia. Então, noviço, não vou repassar um a um, vou concluir. Regue a dúvida, certo? Continue estudando, seja feliz, não negocie a sua dignidade. Leia Goffman, leia Foucault, leia Bachelard e não pare de estudar Weber. Não deixe de assistir às palestras do professor Perucci, ele não para de falar, ele está sempre falando, ele está presente na sua obra, e eu quero aqui, assim como eu trouxe hoje, gente, esse compilado de próprio punho sobre esses 13 slides que eu faço aqui hoje, esses 13 slides que eu trago aqui hoje é com base, você já sabe, só para confirmar, que eu sei que você já sabe, mas só para não ter nenhuma dúvida, né, gente? É com base na leitura do livro A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, do professor Perucci, que a gente já falou, tem outras edições, tem outras publicações, tem outras versões, mas fique com o Perucci. Se você não viu isso, não, porque daí vai atrapalhar. Mas se você não viu isso, regue a dúvida, estude e não acredite em tudo, né, gente? Não acredite em tudo que digam por aí, desconfie de algumas coisas, sabe? Fiquem atentos, busque uma formação ampla, busque uma formação humanista, busque uma formação adequada, de qualidade. Sempre que possível, base física, papel, gente. Não se impressionem muito. É necessária a IA? Ela é boa? Ela é imprescindível? Não sei. Ela vai... sabe aquela historinha que a TV... Lembra quando lançaram o videocassete? Vou concluir agora. Essa questão tecnológica, até porque a gente falou aqui, ó, desde o início. Veja que não estamos tangenciando o tema. Nós estamos falando que o capitalismo, para Weber, salta aos olhos porque é um novo padrão cultural. E a novidade sempre chama a atenção do ser humano. E eu lembro, então, da minha formação, quando eu não sabia o que era videocassete, eu nunca tinha tido a oportunidade de assistir um filme, e só nós tínhamos televisão, nós tínhamos rádio, nós tínhamos cinema. Nós não tínhamos nada dessas novas tecnologias que temos hoje. Então alguém disse, existe uma coisa chamada videocassete, uma fita magnética. Isso aqui é um disco. Olha como tudo vira em torno da tecnologia. Isso é um disco magnético. O professor Milton Bins trouxe para a sala de aula e disse, aqui estão os textos que vocês precisam ler para a disciplina. Eu disse, mas que texto aqui? É um pedaço de plástico. Isso é um pedaço, cadê o texto? O texto a gente é acostumado com xerox, com papel. Aí o professor Milton Bins, tá aqui o texto, gente, ó. Como assim? Sabe? Aí, não, tá aqui, ó, é magnético, tá aqui o arquivo. Bits e bytes. Sabe o que é isso? Você sabe, né? Antigamente a gente fazia curso, de introdução, né? A informática, fazia curso da filosofia. Agora está tudo diferente. Então, um novo padrão cultural. Se você não... Eu vou só, então, concluir agora com uma referência imagética. Falei Museu da Dúvida. E estou lembrando uma pessoa que me introduziu na obra do Wender. Wim Wenders, um grande cineasta. Um grande cineasta alemão. Lembra que eu falei aqui? Se você quer estudar Weber, entra na história da Alemanha. Tente
entender a filosofia. E eu estou dando aqui não estava previsto isso. Não estava previsto. Eu não ia falar em vender. Mas como eu estou falando de cinema, voltando, videocassete. Eu não sabia que era videocassete. Aí, na minha formação básica, disseram, vamos para o auditório que hoje nós vamos assistir um filme. Eu, meu Deus, o que será isso? Não existia essa noção de videoaula. Hoje está todo mundo falando de videoaula. Tudo é videoaula. Não tem mais aula presencial. É tudo no vídeo. Por favor, o que é isso? É um novo padrão cultural. As pessoas ganham diploma e não saem de casa para ganhar o diploma. O diploma não é mais papel, o diploma é televisionado. E aí eu não sabia o que era videocassete. Disseram, vamos para o auditório e nós vamos assistir um filme. E aí foi a minha primeira vez com videocassete. Olha, aí vem lembra da locadora de vídeo? Bom, aí tinha aquela história, né? Ah, o videocassete vai acabar com a televisão. Não acabou. Ah, o cinema vai acabar. Não acabou. Ah, o PDF vai acabar com o livro. Não acabou. Não acabou. O livro não acaba. Tá aqui, ó. O PDF acabou. Não, tá aqui o Kant na minha mão, ó. Tá aqui a minha mão, ó. Carne e osso, ó. Tá vendo a minha mão? 65 anos de idade. E tá aqui o Kant. Tá aqui o da Mata. Tudo papel. Papel, papel, papel. Tá virando papel higiênico. Infelizmente, isso tudo tá indo pro lixo. Por favor, dá uma olhada na biblioteca da tua escola. Isso eu não botei aqui pro noviço. Ó, noviço, eu vou voltar aqui, noviço, vou concluir. Noviço, vai na biblioteca. Entra na biblioteca e dá uma olhada nos livros. Livros. Gilberto Freire, dá uma olhada. Dá uma olhada nas imagens. Por favor. Enquanto existe biblioteca. Daqui a pouco não vai existir mais. Eu acho. Daqui a pouco não existe mais. Então, noviço, fica aqui uma dica. De cinema, concluí com arte. Eu comecei com arte, lembra? Sapelote de noite, no meio de uma guerra civil. Nós começamos de forma silenciosa com o teatro vazio. Começamos com literatura, com arte, com música. E eu quero concluir com vocês, então, noviço, dá uma olhada no cinema. Mas não é esse cinema bobinho aí de hoje. Não é qualquer coisa de cinema, tá? Por favor. Eu não escrevi. Anota aí. O nome do filme é O Toque do Oboé. Oboé é um instrumento musical muito lindo. Difícil de ver hoje aqui entre nós. Oboé. Oboé. Não escrevi. Isso é improviso. Por favor. O Toque do Oboé. O protagonista, o autor, o diretor é estrangeiro, não lembro o nome agora, mas me marcou muito a figura do Paulo Betti contracenando como protagonista. A história é muito, muito bonita, gente. A história é muito bonita. O Toque do Oboé, dá uma olhada, tá? Porque daí você consegue contemplar isso aqui, ó, de forma lúdica, de forma tranquila, gente. Senta no sofá, dá uma olhada, com calma, desliga a rede social, desliga. Não fica navegando na internet enquanto você está assistindo o filme, por favor, noviços, por favor. Se você está assistindo o filme O Toque do Oboé com Paulo Betti, não fica navegando na rede social, porque você não vai entender nada. Obedeça, mas não seja um tolo. Aqui, ó, regue a dúvida. Concluindo, gente, O Toque do Oboé com Paulo Betti, e dá uma olhada no Wim Wenders, que é um cineasta alemão muito famoso, esteve aqui no Brasil participando de um evento importante recentemente, e eu quero destacar a obra. Não estava previsto isso, eu não ia falar sobre isso, mas já que você me deu a oportunidade, por favor, sobre O Céu de Berlim. Essa é a tradução. O título original é em alemão. Meu alemão é péssimo, não vou aqui cometer essa gafe de tentar falar o alemão, mas eu sei que esse alemão aqui, ó, vale a pena, gente. Max Weber vale a pena. O professor está tomando água mais uma vez, vamos concluir. Então, dá uma olhada no cinema alemão,
dá uma olhada no que foi o que representou para a história da humanidade a queda do muro de Berlim. Dá uma olhada no que foi o Nuremberg, ali aquela situação. Tem um filme belíssimo também que fala o julgamento, o júri de Nuremberg, gente. Tudo isso é cultura alemã. Tudo isso é cultura. Sobre o céu de Berlim tem imagens. Esse filme traz imagens da Alemanha devastada pela Segunda Guerra Mundial. O quanto o alemão lutou para reconstruir, para buscar refazer aquilo que a guerra destruiu. Então isso é humanidade, isso é história, isso é filosofia. Sabe que toda guerra tem uma questão econômica, como as atuais que estão acontecendo agora, mas toda a guerra tem aqui, ó, a guerra é isso aqui, gente. É história, economia, direito. E o filósofo pensando isso tudo. Então, eu quero agradecer, muito obrigado. Desculpe se eu me alonguei, não costumo fazer lives tão extensas, mas foi excelente, gente. Foi excelente, muito obrigado. Na presença do professor Pierucci, na presença do professor Milton Bins, falamos de outros professores aqui importantes também. Então, só para destacar, Vitor Ramil é um excelente artista e nós queremos agradecer. Muito obrigado. Não pare de estudar. Se você tem 30, 40, 50 ou 60 anos, continue estudando, independente da sua idade, do seu nível social, do seu partido político, da sua filosofia de vida. Busque conhecimento, busque a libertação através do letramento, da dignidade da pessoa humana. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Grande abraço, bons estudos, até o próximo encontro.